Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou explicar a última função inorgânica, óxidos. Num vídeo eu já expliquei ácidos, classificação, nomenclatura, formulação. Num outro vídeo, bases ou hidróxidos. Num outro vídeo, sais e reação de neutralização. Então agora, óxidos, que são compostos binários, só tem dois elementos, onde um deles é o oxigênio. Ou seja, são compostos binários em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, esses compostos, OF2 e O2F2, não são óxidos pela própria definição, pois o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Aliás, o flúor é o elemento mais eletronegativo que existe. É o único mais eletronegativo que o oxigênio, inclusive, tá? Então, não são óxidos. E a nomenclatura dos óxidos, então veja bem, tem várias maneiras de se trabalhar com nomenclatura. Uma delas, que é assim, quando o elemento formar apenas um óxido. Quando ele forma apenas um óxido, é óxido de... e o nome do elemento. Então aqui, óxido de sódio. O O é menos 2, o Na é mais 1, então vai ficar Na2O. Óxido de e o nome do elemento, sódio. Aqui, cálcio mais 2, o O menos 2, é iônico, a metal com a metal. Quando você faz essa inversão, daria Ca2O2, que você vai cancelar, índices iguais. Óxido de cálcio, né? Que é a cal viva ou cal virgem. E esse aqui? O Al é mais 3, o O menos 2, então vai ficar L2O3. Óxido de alumínio. Então, quando o elemento formar apenas um óxido, óxido de e o nome do elemento. Agora, quando o elemento forma dois ou mais óxidos, aí a nomenclatura, uma delas, né? Isso aqui tudo é nomenclatura geral. Uma delas é óxido de, o nome do elemento e o NOx do elemento, através de algarismo romano, escrito através de algarismo romano. Por exemplo, aqui o ferro mais 2, O menos 2. 2 e 2 embaixo cancela. Então, óxido de ferro, olha o NOx dele, mais 2. Então, óxido de ferro, 2, através de algarismo romano. Esse outro é Fe2O3, é o ferro mais 3, O menos 2, então ficou Fe2O3. Fe2O3, óxido de ferro 3. O NOx dele mais 3, então óxido de ferro 3. Agora olha esse aqui, o SO2. O SO2... Tudo bem, pessoal? No FeO, vou escrever de novo aqui. Ferro mais 2, O menos 2. Existe o FeO, Fe2O3, Fe3O4. Então, esse aqui é o ferro 2. Então, óxido de ferro 2. Esse aqui é o ferro com carga mais 3, óxido de ferro 3. No caso do SO2, SO3, está vendo? Forma mais de um óxido. Forma mais de um óxido, então você pode estar usando essa nomenclatura. Então, SO2, SO3, O O, NOx menos 2, vezes 2, menos 4. Então, enxofre é mais 4, para dar 0. Soma dos NOx numa molécula é igual a 0. Então, enxofre mais 4. Então, isso aqui vai ficar óxido de enxofre 4, através de algarismo romano, enxofre 4. E o SO3, O menos 2, vezes 3 menos 6, o S mais 6 para dar 0, 6 dividido por 1, mais 6. Então esse é o óxido de enxofre 6. Óxido de enxofre 6. Né? Então, quando o elemento forma dois ou mais óxidos, você pode estar usando essa nomenclatura. Óxido de, o nome do elemento, e o NOx através de algarismo romano, escrito lá no final do nome.
Uma outra nomenclatura que é geral também é essa. Quando o elemento forma 2 ou mais óxidos, também na mesma situação, usando prefixos mono, di, tri, tetra, né? Penta, hex, hepta. Óxido de mono, di, tri e o nome do elemento. Por exemplo, ó, monóxido, só tem um oxigênio. E o carbono forma mais de um óxido, então monóxido de monocarbono. O mono para o elemento você pode deixar de colocar e geralmente, né, não aparece realmente. Então, na maioria das vezes você não vai encontrar monóxido de monocarbono, e sim monóxido de carbono. Aqui, dióxido de carbono, trióxido de enxofre, esse tetróxido de dinitrogênio, esse pentóxido de difósforo. E aqui, 7, ó, heptóxido de dicloro. Mas o que acontece, pessoal? Você está vendo? Está muito amplo, né? Mas o que acontece é assim, foram consagradas algumas maneiras de trabalhar com nomenclatura com o uso, com a utilização aí em décadas, né? Que nós vamos ver que depende mais assim da classificação. Nós vamos ver na sequência, tá? E vamos dar uma estreitada, né, nesse leque. Nós vamos ver assim, ó, que raramente vai aparecer, né, numa questão, quando o autor vai dar o nome de um óxido, numa prova, num vestibular, raramente ele vai tratar isso aqui, por exemplo, com essa nomenclatura. Óxido de enxofre 6. Né? Óxido de enxofre 4, muito raramente, embora seja correto, geralmente não aparece. Geralmente, quando é um óxido molecular, principalmente óxido ácido, tá? Óxido de ametal, ó. Ametal com ametal. Quando é um óxido molecular, é mais usada essa nomenclatura com prefixos, né? Trióxido de enxofre, igual eu coloquei aqui, trióxido de enxofre. Mas pode ser também, vou repetir, óxido de enxofre 6, embora raramente apareça. E da mesma forma, para um óxido desse tipo aqui, ó, que é um óxido, tá vendo? Ó, óxido iônico, metal com ametal, né? Raramente aparece essa nomenclatura, ó, trióxido de ferro. Você está vendo que forma mais de um óxido? Poderia ser dada essa nomenclatura, tá correto? Mas, pô, raramente ele vai... O exercício vai dar o nome dessa maneira, pois, então, geralmente ele vai dar isso aqui, ao invés de dar trióxido de ferro, geralmente vai aparecer óxido de ferro 3, ou óxido férrico, que nós vamos ver nas classificações. Então, na sequência nós vamos começar então a classificar os óxidos, né? Óxido básico, óxido ácido, óxido neutro, óxido anfótero e assim por diante. E aí nós vamos verificar especificamente como foi consagrado o uso para cada caso, tá bom? Quando é iônico, quando é molecular, nós vamos ver quando ele é fortemente iônico, né? Quando é óxido de um metal de baixo NOx, NOx mais 1 e mais 2, principalmente dos grupos 1A e 2A, é óxido básico, então é mais usada uma nomenclatura. Quando é um óxido molecular, né? Molecular, ó, só tem ligações covalentes, aí é usada mais essa nomenclatura através de prefixos, tá bom? Pessoal, agora estreitando um pouco, né, esse leque de possibilidades, quando é um óxido metálico, ó, oxigênio que é ametal ligado a um metal, óxido metálico, geralmente é iônico. Maioria, né, dos óxidos metálicos vai ser iônico. Então, aí você usa a nomenclatura óxido de e o nome do cátion. Lembra agora há pouco que eu coloquei quando o elemento forma apenas um óxido, óxido de e o nome do elemento? Na verdade, quando ele forma apenas um óxido, né, tem um NOx fixo, então o nome do cátion é igual ao próprio nome do elemento. Então, elemento sódio, Na, elemento sódio. E o cátion sódio, Na mais 1, né, nome dele, sódio também.
é igual ao nome do próprio elemento. Então, eu posso, né, colocar dessa maneira, óxido de e o nome do cátion. Então, aqui, óxido de sódio. Aqui, óxido de cálcio. Óxido de alumínio. Aqui, ele forma mais de um óxido, né? Mas aí, é metálico. Então, óxido de e o nome do cátion. Aí você vai na tabela de cátions, vai encontrar ferro 2 ou ferroso, tanto faz. Óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Esse aqui é o ferro com carga mais 3. Então, óxido de ferro 3 ou óxido férrico. O de menor NOx entre eles, né? Terminação oso. O de maior NOx, ico. Então, óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Mesma coisa aqui. Esse aqui é o cobre com carga mais 1. E esse aqui é o cobre com carga mais 2. Foi cancelado. 2 e 2. 2 e 2. Cancela. Então, nesse caso aqui, óxido de cobre 1. E esse óxido de cobre 2, que é o NOx dele. Vai lá escrito através do algarismo romano. O de menor NOx, terminação oso. O de maior NOx, dentre eles, ico. No caso do cobre, existe o mais 1 e o mais 2. Então, de menor, que é o mais 1, é oso. De maior, que é mais 2, é ico. No caso do ferro, ferro 2 e ferro 3. Então, o ferro 2 é o ferroso, é o de menor NOx. E o ferro 3 é o férrico. Bom, e se for um óxido não metálico? Então, o oxigênio, que é ametal, ligado a um não metal, né? Então, aí você usa essa de prefixo, essa nomenclatura através de prefixo, que é mais usado nesse caso, quando é um óxido molecular. E é molecular quando a predominância é de ligação covalente. Quando você tem metal com ametal, ligação iônica, metal doa, o ametal recebe. E aqui, ametal com ametal, ninguém doa para ninguém, eles vão compartilhar, ligação covalente. Quando só tem ligações covalentes, é dito molecular, a substância é molecular, forma molécula. Então aí você usa essa de prefixo, monóxido de monocarbono, mas o mono para o elemento você pode desconsiderar. Então, monóxido de carbono, altamente tóxico e poluente, né? Ele reage com a hemoglobina da hemácia e forma carboxiemoglobina. Aí aquela hemácia não consegue transportar o oxigênio. Então, altamente tóxico, venenoso. Dióxido de monocarbono ou dióxido de carbono, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, monóxido de nitrogênio, monóxido de dinitrogênio. Existe também o NO2, que é o dióxido de nitrogênio, N2O3, trióxido de dinitrogênio, N2O4, tetróxido de dinitrogênio. Existe também o N2O5, pentóxido de dinitrogênio, P2O5, pentóxido de difósforo. Existe o Cl2O6, que é o hexóxido de dicloro. É raro ele aparecer. Cl2O7 é heptóxido de dicloro. Você está vendo? Ametal com ametal. É um óxido de não metal. Então aí você usa preferencialmente essa de prefixo. Geralmente quando vai ser dado o nome de um óxido desse tipo, lá no vestibular, geralmente vai aparecer através desses prefixos. Quando é um óxido iônico, óxido metálico, aí de baixo NOx, tá? NOx mais 1, mais 2 ou mais 3. Aí ele predomina o caráter iônico, é um óxido iônico. Aí é usado essa nomenclatura, óxido de, e simplesmente isso, nome do próprio cátion, que aparece na tabela. Quando é um óxido que tem o NOx fixo, só forma um óxido, é o nome do próprio elemento. Quando ele forma mais de um, o de menor NOx, você indica através do algarismo romano, e o de maior também. Ou então oso e ico. Agora, quando é um óxido de não metal
ou, vou complementar agora, ou metal de elevado NOx, né? NOx mais 6, mais 7. Pô, aí predomina também o caráter molecular, né? Ao contrário do que você vê lá em ligação, você vê de uma maneira assim, mais rudimentar, né? Você vê assim, quando é ametal com metal, ligação iônica. Ametal com ametal, covalente ou molecular. Mas tem algumas situações onde você tem ametal com metal e predomina, né, o caráter da ligação sendo covalente. Por exemplo, então não estranhe isso aqui, ó. Aparecer, por exemplo, CrO3, Mn2O7. Vamos verificar o NOx, ó. O oxigênio, menos 2 vezes 3, menos 6. Pô, então o cromo aqui é mais 6, para dar 0, soma dos NOx é 0. Total de elétrons perdidos igual ao total de elétrons recebidos, então soma dos NOx é 0. Mais 6 dividido por 1, mais 6. Tá vendo? Então esse aqui predomina o caráter covalente, molecular. Então aí também é mais usada essa de prefixo. Trióxido de cromo. Poderia ser dado o nome também, né? De óxido de cromo 6, que é geral também, mas é mais usada essa. Né? Então, aqui, ó, menos 2 vezes 7, menos 14. Então, manganês mais 14, dividido por 2, mais 7, também. Né? É metal, mas predomina o caráter covalente para ele. Quando então o oxigênio, que é ametal, está ligado a um metal de baixo NOx, NOx mais 1, mais 2, mais 3, predomina o caráter iônico. Então aí é óxido de e o próprio nome do cátion, ele vai aparecer lá na tabela de cátions. Quando é um óxido de ametal ou metal de NOx elevado, então é molecular, aí você usa essa de prefixos, mono, di, tri, óxido de, mono, di, tri, nome do elemento. Então aqui trióxido de cromo. Esse aqui, heptóxido de manganês. Poderia ser dado o nome também de óxido de manganês 7. Correto também, mas é mais usada essa de prefixos, nesse caso, heptóxido de manganês, tá bom?